Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo. É importante e também de graça. Deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações. Aqui, você que ainda não é inscrito no canal, confirma aqui embaixo a sua inscrição. Tem um botão escrito inscreva-se aqui, é muito importante e de graça. Tá certo, minha gente? Vamos com tudo, vamos pra cima. Ó, o Vasco tá movimentando o mercado da bola, o Vasco tá contratando jogadores, mas está contratando firme. Vamos falar sobre algumas contratações. O Vasco ontem acertou a contratação do Souza, contratação do Alex Teixeira e o Felipe Coutinho já estava fechado, tá? Coutinho e Vasco fechado. A questão era tempo de contrato. Chegaram a um acordo, né? Então, assim, contrato definido. O Coutinho deve assinar um contrato com o Vasco 3 anos. O Coutinho é um grande craque. Todo mundo sabia, já que do start, né, que o Coutinho daria no mundo vascaíno. Então, assim, é um jogador muito acima e, enfim, vocês já sabem, é um craque, enfim, tem seleção brasileira, ele vai disputar sim, eu creio, seleção brasileira muito carente, assistindo o jogo do Brasil ontem, muito carente de um jogador nível Coutinho no meio campo. Coutinho bem, fisicamente bem, e tá treinando, hein? Futebol brasileiro ele sobra. E eu torço demais. Eu gosto da seleção brasileira. Eu sou brasileiro, eu gosto da seleção brasileira. Então, assim, eu quero muito ver o Coutinho de volta, assim, na seleção brasileira. Falando sobre o Emerson Santos, outro jogador contratado pelo Vasco, jogador de 23 anos, veloz, disputou a última Libertadores pelo Milionários. Olha, fez um grande jogo contra a equipe do Flamengo. Deu 2 passes para gols, enfim, se destacou, é muito rápido, muito veloz, atuando pelas pontas, joga pelas duas beiradas do campo, tá? E também como meia direita. Então, assim, aquele jogador polivalente, né? Um atacante polivalente, joga como meia e joga também nas duas pontas. Muito rápido, muito veloz. Chega por empréstimo com opção de compra. Ah, Eduardo, você viu, eu assisti os lances aqui e o fato dele ter disputado a Libertadores da América também facilita bastante, né? Quem acompanha a Libertadores aqui, quem acompanha o mundo da bola, então você que, pô, Eduardo, gostei, o Vasco precisa de um ponta, o Vasco, enfim, precisava, né, correr atrás desse jogador, porque temos, mas não temos. Ó, o Adson não é ponta, o Adson atua mais na parte de, na frente, mas um pouquinho mais atrás ali da grande área. David, a mesma coisa, um jogador de muita força, não tem tanta velocidade. Rossi, muito mal. Eric Marcos precisa ganhar espaço novamente. E o Emerson Santos é um jogador que foi titular no Milionários, jogou o tempo inteiro, né? Esse ano disputou 24 partidas e fez gols, mas a grande característica dele, a principal característica dele é a velocidade. Um contra-ataque, 1 contra 1, ele tem muito bom. Eu acho que vocês vão gostar desse jogador, hein? Eu acho que vocês vão gostar desse jogador. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Deixa eu falar aqui sobre essa situação envolvendo, trocando de assunto, perdão, a situação envolvendo Hugo Moura e Atlético Paranaense, que acionou o Vasco, né, na justiça para receber cerca de 2 milhões de reais. Olha, eu vou passar uma informação importante para vocês aqui. Esse ano eu fiz, naquele jogo Vasco, Atlético Paranaense e Vasco, o Hugo Moura foi expulso lá na Arena da Baixada. Quem acompanha o canal aqui viu, eu fiz a transmissão ao vivo, direto do estádio, e conversei com pessoas da diretoria, né, do Atlético Paranaense. O que acontece? Eles falaram, pô, o cara vendeu o Hugo Moura muito bem para vocês, muito acima. Então eu acho tudo muito estranho, gente. Primeiro, a dívida da empresa, né, da 777, não é da administração, que isso fique bem claro, não é da administração Pedrinho. Aliás, o Pedrinho não fez nenhuma das contratações do Vasco, nem um contrato absurdo desse. Ah, não, se jogar 4 jogos pelo Vasco, já atinge ali a meta e, enfim, o Vasco é obrigado, né, a pagar esses valores absurdos. Tipo assim, gente, não é questão de valorizar o atleta não, tá? A pessoa, o ser humano não. Mas são valores muito altos. É surreal o que essas pessoas fizeram com o Vasco. Daí, eu espero também, né, enfim, espero tudo da justiça,
que os advogados do Vasco mostrem que não é bem assim, né? Os irresponsáveis precisam prestar conta, eu falei e falo sobre isso aqui, eles precisam prestar conta sobre isso, não só sobre Hugo Moura, tá? Mas tem aí David, Cleiton Silva, gente, são contratações milionárias. João Vitor, é um grande jogador. Estou falando desses valores absurdos. Vasco pagou, tipo assim, torrou dinheiro. Adson. É 28 milhões, 32 milhões, 12 milhões, 9 milhões, 10 milhões. Tipo assim, é parada de doido. Então espero que tudo se resolva. Eu tenho certeza que o Atlético Paranaense não vai abrir mão, mas também o Vasco precisa ter essa condição. E não é só questão de ter condição. É entender se vale a pena ou não, o departamento de scouts, espero, Pedrinho, se estiverem ainda dentro do Vasco, aproveita para mandar embora. Aproveita para demiti-los também. Que Deus me perdoe, vai errar assim lá longe. Vai errar assim lá longe. Sobre Fernando Diniz, gente, trocando de assunto mais uma vez, a situação Fernando Diniz, Pedrinho gosta muito do técnico, tá? Eu sei que muita gente aqui reclama, não sei o quê. Olha, sinceramente, primeiro ponto, eu vou apoiar qualquer decisão do Pedrinho. Eduardo Ferrari, qualquer Ramon Dias, Fernando Diniz, não interessa. Vai efetivar o técnico Rafael Paiva, não, para mim, pro Eduardo, gente, com todo respeito, não interessa, eu vou apoiar a decisão da diretoria, do Pedrinho. Agora, analisando, primeiro, Ramon Dias não acho uma boa, não acho. Por quê? Porque ele esquece da base, é o técnico pede, contrata A, contrata B, contrata C, e não é bem assim. Ó, ele barrou a vinda do Alan, ele barrou a vinda do Souza no passado. Então, assim, e agora, já vou falar sobre o Alan aqui, hein? Vou falar sobre o Alan. Então, assim, é um técnico pede, é um técnico que, não confia no seu taco, peraí, deixa eu treinar o time. Foi muito bem ano passado, mas esse ano sem criatividade, o time não tinha padrão de jogo com o Ramon Dias, o time desse ano, não de 2023. Certo? Já o técnico que foi demitido agora do Fluminense, Fernando Diniz, eu gosto muito do Diniz. Eu gosto muito, muito. Técnico que dá padrão de jogo, um técnico que sai pro jogo, conquistou 3 títulos agora. Campeonato Carioca, Libertadores e Recopa. Então, assim, tava na seleção brasileira. Será que é mau técnico? Acho que não. Acho que é um excelente técnico o Fernando Diniz. Por quê, gente? Será que é o momento de pressionar o Rafael Paiva? Será que é o momento de, Rafael, tá aqui, contrato, vai lá, assina o contrato aí e assume a bronca? Mercado, oportunidade de mercado é uma vez só. Será que não vale a pena? Quando o Fernando Diniz chegou no Vasco, em 2021, 2022, eu vou falar um negócio para vocês. Ele mudou o espírito do Vasco. É um técnico que dá padrão de jogo, é um técnico que ataca muito o adversário, tem a posse de bola assim. Ah, mas vai tomar muitos gols. Como assim tomar muitos gols? Como assim tomar muitos gols? Ele foi, falei aqui, foi campeão pelo Fluminense. O time do Fluminense é uma velharia só. É time de veterano. Vamos ser sinceros aqui. Eu não estou diminuindo o clube, não. Mas olha lá. Paulo Henrique Ganso, Felipe Melo, não sei, como é que é? Tem Douglas Costa, Cano com 37, só Fábio com 42. É uma realmente jogadores, uma velharia danada. Aí o cara não é mágico, pô. Os jogadores precisam correr. Ah, mas e o Vasco? O Vasco tem jogadores mais novos. O Vasco está contratando. Fernando Diniz é amigo do Felipe e também do Pedrinho, além de grande treinador. Então eu peso muito a questão envolvendo Rafael Paiva, tá? Peso muito. Até porque o mercado, você olha para o mercado, é Mano Menezes, Filipão, Luxemburgo, são técnicos que jogam na defesa, são técnicos que jogam no contra-ataque. O Fernando Diniz não sai mais para o jogo. Tem mais a identidade Vasco, sabe? Eu acho que o Vasco é um clube que sempre teve essa fama, né? De atacar os seus adversários, de construir jogadas. Então, essa é a situação envolvendo o técnico Fernando Diniz, com passagem pelo Fluminense e também pelo Vasco.
Quero seu comentário aqui embaixo, porque eu, claro, não sou dono da verdade, estou muito longe disso. Só estou pesando aqui. Será que é momento, de repente? Segura aí, Rafael. Eu acho que é muito pesado, sabe? Eu acho que o Vasco precisa dar uma respirada, sabe? Não sei. Acho eu que acho que ainda não. Se ele for efetivado, vou apoiar, vou repetir aqui o início da fala. Vou apoiar. Aqui o canal é de Vascaínos, eu vou torcer contra o Vasco. Que papo é esse? Jamais. Eu sou Vasco, quero bem do Vasco. Então a decisão que o Pedrinho tomar, tá tudo certo. Vamos apoiar, vamos acreditar. Tá? Então, essa é a informação. Bastaria aí um interesse, sim, no técnico Fernando Diniz. Falando sobre o Alan, vou repetir aqui, o Alan, ele, no início do ano passado, desculpa, gente, ele foi procurado pelo Vasco. Daí, aliás, no início desse ano, ele foi procurado pelo Vasco e tal, ele queria muito jogar no Vasco. Queria e quer. Daí o Ramon Dias, técnico, então, na época do Vasco, queria o Cuejá. Não, Cuejá. O Vasco chegou a fechar com o Cuejá, Vasco e jogador. O Vasco chegou a fechar, tudo certo, porém o clube dele lá na Arábia é um salário milionário, multa milionária. Enfim, o Vasco ficou chupando o dedo e o Alan foi embora e o Vasco trouxe o Galdames. Que, enfim, fez lá gols e tal no início. Foi um períodozinho ali ilusório, né? Daí, o Alan assinou esse pré-contrato com o Botafogo e a multa rescisória é de cerca de 2 milhões, né? 2 milhões. Né? 20 milhões. Divulgaram 20 milhões, mas eu acho que não, tá? Eu acho que um valor... Estou aqui desmentindo ninguém, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que o valor é de 2 milhões de dólares. Vamos lá. O Alan é um jogador que quer o Vasco. Ele tem pré-contrato, não contrato. É diferente. Contrato é uma situação. Pré-contrato, uma outra situação. O que está pesando na situação Alan? O jogador quer jogar no Vasco. Ele é amigo do Coutinho, do Alex Teixeira, do Souza. Pesa muito também essa amizade. Chega para jogar, junto com os Forza, com o Souza, com o Payet, com o Coutinho no meio campo ali. Aí é uma dor de cabeça boa para o técnico. Né? Então o que está pesando agora? Qual é a verdade dos fatos? O jogador quer jogar no Vasco, independente da multa e do pré-contrato. As coisas mudaram no Vasco. O Vasco teve a saída do Ramon Dias. E agora tem os amigos dele voltando para o Vasco. Tem uma diretoria, uma presidência que gosta dele, que acredita no potencial dele. O Alan não precisa provar nada para ninguém. É um grande jogador. Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco. E seria sensacional vê-lo de volta no Vasco. Com a camisa do Vasco. Representando o Vasco em campo. Então, assim, o Alan pode sim, tá? Pode, porque, vamos aguardar, a vontade do jogador conta e conta muito. Como é que é? Ah, vou botar zero vontade de vestir a camisa do Botafogo. Quero muito o Vasco, mas vou, porque tem contrato. Aí o cara desanimado, o cara encostado. Tem isso tudo, gente. Tem isso tudo. É questão da motivação, né? Então, assim, ele quer o Vasco. Eu acho que isso está pesando. Acho não, tenho certeza. Isso está pesando demais. E, com todo respeito aqui, a diretoria do Vasco, dando, no bom sentido, esses ataques, indo atrás dos jogadores, é muito importante, porque a diretoria mostra, eu quero você aqui. O jogador se sente importante, o jogador se sente, né, pô, legal, pô, os caras querem, a torcida quer. Então, não vai ser surpresa, para mim não vai ser surpresa, tá? Não se surpreenda se o Alan assinar com o Vasco e rescindir esse contrato com o Botafogo, pré-contrato com o Botafogo, tá certo, gente? Olha, daqui a pouco eu volto com informações do Vasco. Hoje tem um compromisso no Rio, né, no centro do Rio de Janeiro, é um pouco distante aqui de casa, mas, enfim, onde eu estiver, eu paro para gravar e trago aqui as informações de primeira para vocês, tá certo, minha gente? Então é isso, reforça a sua inscrição aqui embaixo, o like nesse vídeo também, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.